Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um DevClass de React.js. O meu nome é Luciano de Souza e eu sou desenvolvedor e instrutor aqui na Dev Superior. A Dev Superior é uma iniciativa para ajudar estudantes e profissionais da programação a ingressarem ou se recolocarem no mercado de trabalho. Sabe como? Trazendo conteúdos como esse vídeo que você vai ver hoje, além de eventos e cursos. Hoje a gente vai desenvolver uma aplicação sensacional utilizando o React.js. Deixa eu trazer aqui o protótipo para vocês. Eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Deixa eu ocultar a minha câmera. Eu vou deixar o link na descrição, mas olha só, é a interface de um player de áudio, tá? Que a gente vai desenvolver hoje, então, com o React.js, ó. Interface de um player de áudio. E aqui, inclusive, ó, eu tenho essa aplicação do player de áudio rodando lá no Netlify, olha que legal. Tá rodando no Netlify, então, nossa aplicação, ó. A gente tem aqui, né, as nossas músicas, nossa playlist, a opção de dar like, né, de falar que gostou ou não gostou daquela música, além de um botãozinho aqui que a gente tem de play. Mas olha só que interessante, isso aqui é só a interface dessa aplicação, tá? Então se você quer ver uma parte 2 desse vídeo, onde a gente constrói de fato uma aplicação que toca áudio, utilizando essa interface que a gente vai, né, construir hoje, deixa aqui embaixo nos comentários. Ó, Luciano, eu quero ver a parte 2 do vídeo do DS Player. E claro, né, já se inscreve e taca o like aqui, beleza? Vamos lá então, sem mais papo, né, bora colocar a mão na massa aqui e desenvolver a nossa aplicação, tá bom? Bom, vou começar aqui então criando um projeto novo, npx create react app. Eu já até tenho aqui pronto, né? Então vamos aproveitar. npx create react app é o nome do nosso aplicativo, que é o DS Player. E aqui o template que a gente vai usar, que é o template do React com TypeScript, tá bom? Eu vou dar um Enter aqui, é só aguardar alguns segundos. Show de bola, agora que a gente já tem nosso projeto então criado, eu vou acessar aqui o DS Player. Vou abrir aqui no meu editor, no caso eu vou usar o VS Code, tá? Fica à vontade para usar o editor que você preferir. E aí é o seguinte, eu vou começar aqui limpando o nosso projeto, né? Eu vou começar aqui na pasta Public, tirando os arquivos que a gente não vai usar. Então, para ser bem objetivo, a gente não vai usar esse manifest, nem esses favicons maiores. Eu vou deixar o menor, mas não é necessário, tá? Se você quiser trocar, pode ficar à vontade. Manifesto, logo, vamos tirar. Vamos colocar um description aqui, music player, DS, Dev Superior, né? Nosso DS player. Ok, aqui ele basicamente é um aviso, né, que você precisa habilitar o JavaScript no seu navegador para rodar este app. É um aviso, eu gosto de colocar em português, para o caso do usuário estar aí com o JavaScript desativado, né? Basicamente eu dou uma limpada aqui, olha só, eu deixei minha viewport, o theme color, troquei aqui, posso colocar aqui um PTBR, né, para ficar mais bonito, mais legal, mas basicamente eu dou uma limpada aqui nesse arquivo, tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui na minha pasta source, então olha só, o meu app.css, app.test, index, logo, report, setup test, tudo eu vou remover, tá? Vou deixar só o app.env, o index e o app.tstx. Legal? Vou dar uma limpada aqui nos arquivos também. Não preciso de nada disso por agora. E basicamente aqui no lugar dessa div eu vou só colocar uma div. Vamos só subir aqui para ficar legal. Um H3. E eu vou usar até a sintaxe do Emmet aqui para facilitar. Então, div H3 hello dev superior. Tá bom? Então, beleza. E aí, aqui no nosso index, eu posso tirar esse report web vitals. Esse index.css eu posso tirar por agora. Não vou usar o strict mode por agora também. Vamos deixar isso aqui o mais simples possível. Beleza, vou salvar e vamos colocar nosso app para rodar. Então, yarn start. A gente vai colocar aqui nosso app do React.js para rodar.
A gente poderia utilizar aqui o Styled Components, o Emotion, o Sass, o Bootstrap, Material e tantos outros, né? Tantas outras ferramentas, né? Para a gente poder estilizar o nosso código, né? Estilizar a nossa interface. Porém, a ideia desse vídeo é a gente fazer do zero essa estilização, para vocês verem como funciona na prática a gente estilizar os componentes com CSS, tá bom? Bom, então vamos lá. Aqui eu já tenho aqui o meu código, né, base, né, a minha aplicação rodando. E eu vou começar aqui criando na minha pasta source uma pasta assets. Dentro dela eu vou criar uma pasta images e dentro da pasta assets também um arquivo index, aliás, um arquivo styles.css, tá? E aí, olha, eu vou importar aqui no meu index. Então import ponto barra assets barra styles.css, show de bola. E vou aproveitar e fazer o seguinte, olha, eu vou começar dando um reset aqui. Então margem vai ser 0, padding vai ser 0, aquilo que a gente já está acostumado, né? O box sizing é border box. Eu não quero outline, então outline none. E eu posso definir também aqui uma font family. Eu vou pegar aqui no Google Fonts, vai ser a Lato. E se não achar Lato, sans serif, né? E eu já vou vir aqui no meu Google Fonts. Então é fonts.google.com. E a gente vai pegar aqui a fonte Lato, né? Então vamos adicionar aqui Lato. Eu quero a 100. A gente vai usar ela. A normal, né? Que é 400, o regular. E a bold aqui, acho que fica legal, tá? Eu vou usar o import aqui de uma vez, porque é um arquivo CSS, então eu posso fazer isso. Vou utilizar o import, aqui eu estou importando as fontes e aqui eu estou definindo que tudo vai utilizar essa fonte Lato, né? Vou salvar, posso fechar aqui, vamos atualizar e já está lá. A nossa fonte Lato já está aplicada, o margem e o padding também. Legal, né? Vou definir também uma coisa aqui, olha. Vou definir que os buttons, eles vão ter o cursor pointer. Eu gosto de definir isso aqui porque por padrão cursor não tem, né? E o link, né, do texto ele vai ter um text decoration none, tá? Então basicamente eu estou só definindo alguns padrões aqui antes de começar de fato a estilizar os meus componentes. Por falar em componentes, a estrutura que eu vou usar aqui ela é um pouquinho diferente. Vocês vão ver aqui que é uma coisa diferente, mas é porque a estrutura vai ser muito pequena. Então eu não quero criar pages, components, tá? O que eu vou fazer? Em vez de criar pages, eu vou criar containers. Então eu vou criar containers e dentro dos containers eu vou ter os components, tá? Por quê? Eu basicamente vou ter um container com o player e um container com os controles embaixo, né? De avançar, de tocar, de pausar. Então como eu vou ter esses dois containers, eu vou criar containers no lugar de páginas e a minha página vai ser única, que vai ser a minha app.tsx, tá bom? Beleza. Então aqui no meu container, eu vou começar criando aqui dois arquivos, na verdade três, ó. Eu vou começar criando o index.ts para poder exportar os componentes. Eu vou criar um controls.tsx, vai ser na pasta containers, isso. Eu vou criar também, de uma vez aqui, o player.tsx. Tá? Então, basicamente, vão ser esses os componentes que eu vou ter. Eu vou exportar ambos aqui como padrão. Então, export default as controls from .controls. Eu sei que vai me dar um erro porque o controls está vazio, né? E a mesma coisa com player, tá bom? E para isso aqui não dar erro, eu basicamente preciso vir cá e criar uma const controls, que vai ser igual a uma arrow function. Ela vai receber alguns parâmetros daqui a pouquinho, então deixa assim por enquanto. Vamos só passar aqui uma div, um h3 controls e exporta isso aqui como padrão, né? Legal, aqui a gente não vai ter mais erro. E eu posso fazer a mesma coisa aqui com o nosso player, tá? Então eu vou colar e vou só trocar aqui para player. Legal. A nossa aplicação ela vai continuar funcionando e eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou começar a importar aqui no meu app a minha estrutura, tá? Então, basicamente, o que eu vou ter aqui? Vou fechar aqui. Eu vou ter um player, né?
um player que ele vai importar para mim aqui, e vou ter o controls também, tá? Então basicamente essa aqui vai ser a estrutura do meu app, a minha function app. Ela recebe o player e os controls aqui para avançar, pausar, enfim, para poder controlar a música, tá? E aí, vamos lá, vamos atualizar aqui, já está funcionando legal, já está exibindo aqui meu player e os controls, então eu posso começar a estilizar. Eu criei aqui um styles.css, né, que foi o que eu já fiz alguns resets aqui. Eu vou começar adicionando a parte HTML de cada componente, em seguida eu venho estilizando. Acho que vai ser um jeito legal a gente poder ver as modificações, tá? Vamos lá. Eu vou começar aqui então nos meus components. Eu vou começar criando alguns componentes aqui que a gente vai utilizar. Na verdade vão ser só 3, tá? Eu vou até criar os arquivos de uma vez, ó. Vai ser o control button.tsx. Eu vou ter para criar os botões, né, de player. Eu vou ter minha playlist header.tsx e também um playlist item.tsx. Tá? Então eu tenho os itens da playlist, o header dela e os botõezinhos de play. Basicamente é só isso que eu tenho aqui, tá? De componente. E eu já preciso também, né, claro, exportar alguma coisa aqui desses componentes para não ter problema. Eu vou copiar isso aqui, ó. E eu posso colar aqui e só renomear, tá? Não tem problema. Vou copiar aqui de controls. Então colo aqui, esse vai ser control button, certo? Essa aqui vai ser playlist header, correto? E esta aqui playlist item. Show de bola. Vamos lá. Eu vou adicionar aqui na minha pasta assets as imagens do meu projeto, tá? E vou deixar elas para download aí para você no repositório do Git, que vai ter o projeto completo. Assim você pode adicionar elas já na estrutura correta da sua aplicação, tá? Basicamente aqui, olha, eu vou pegar os meus assets, images, né? E eu vou ter duas pastas, que vai ser a buttons e a cover, né? Que são as capas dos álbuns. Então, ó, buttons são alguns arquivos SVG, tá? E aqui eu estou só exportando esses mesmos arquivos para simplificar o meu processo de adicionar esses itens. E eu tenho aqui os covers, são as capas dos álbuns, tá? Que a gente vai utilizar. Bacana. Então aqui já está ok. Então vamos começar aqui no nosso controls. Pode ser pelo controls. Eu vou começar a fazer os controles aqui do nosso player, tá? Vamos lá. Eu vou começar, na verdade, nem é pelo control, é pelo control button, mas primeiro eu vou colocar aqui uma div, pode ser control container, legal. Ela vai ser a div que a gente vai ter por volta dos nossos controles, né, que ela vai controlar a posição do nosso container dos controles, tá? E eu vou ter aqui uma img. Essa imagem basicamente vai ser o áudio que está tocando agora, né? O current, que a gente fala, né? Ou a música, no caso, que está tocando agora. E para ela eu vou importar aqui uma cover, só para a gente não ficar com isso aqui em branco. From.assets, images, cover. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Pode ser essa Cradles aqui. Cradles.jpg. Legal, vou pegar essa cover e vou colocar aqui. É JavaScript, capa do álbum. Show de bola. Então eu vou ter aqui uma imagem, né? Eu vou ter uma div que vai ser o buttons container, que vai armazenar, ou que vai mostrar todos os botões. E aí eu vou ter os botões, tá? Deixa eu já salvar aqui, vamos ver o que a gente já tem. Legal. Vamos começar utilizando os nossos botões. Vamos só aqui no Components, Control Button. E aí meu control Button vai ser basicamente um componente, um botão, né? Um componente de botão que pode receber algumas propriedades. Que pode não, né? Que vai receber algumas propriedades. E aí eu tenho, olha só, Control Button, e a gente vai receber dele aqui um Children.
e uma onClick, uma função de onClick. Eu vou criar aqui um type button props, e aí eu vou passar aqui o meu children, que eu vou passar por enquanto como n, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco o que esse children vai receber. Eu tenho aqui um onClick, que por enquanto vai ser uma arrow function que retorna void, ou seja, ela vai ser executada lá onde eu tiver um onClick, tá? Onde eu chamar esse control button. E aqui eu passo a tipagem, né? Button props, para falar de que tipo que são essas informações aqui, tá? E o que eu vou retornar aqui, basicamente, vai ser um botão, olha só. Eu vou retornar aqui um button. Esse button vai receber aqui dentro o children, ou seja, qualquer informação que vier no children desse componente, ele vai aparecer aqui dentro. Eu vou ter aqui o meu onClick, né, para poder executar alguma função. E basicamente esse aqui vai ser o nosso botão, tá? E aí, só para poder estilizar ele, eu vou colocar aqui uma class name. E eu vou chamar de control button. Olha só. Então, basicamente, o que acontece aqui é o seguinte. Eu tenho um botão chamado control button que recebe um children, que pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser muita coisa, tá? Por isso que eu coloquei Annie aqui por enquanto. E eu vai ter um clique, né, que é um evento. Quando eu clicar nesse botão, ele vai acontecer alguma coisa, vai executar alguma ação, tá? Geralmente uma chamada à função. E eu passei aqui uma class name só para poder estilizar esses botões, tá bom? Então vamos salvar aqui. Vou voltar aqui no meu controls, tá? E no meu controls eu vou chamar os botões. Então olha só, eu vou começar aqui importando o button. Então import control button. E eu vou chamar ele aqui nos components / control button. Legal. Eu posso importar as minhas imagens que eu vou colocar dentro dos botões. Então import from .assets /images /buttons. Eu tenho um arquivo index lá que eu estou exportando as imagens. Então, ó, eu tenho like it, eu tenho no like it, eu tenho stop, eu tenho play, prev, next. Eu acho que é só. Vamos ver aqui. E o pause, estava esquecendo do pause. Legal. Então aqui estão as minhas imagens que eu vou utilizar, tá? Estou importando SVGs para ficar mais fácil. E aqui o control button. Então basicamente o que vai acontecer aqui vai ser o seguinte, ó. Eu vou ter aqui a minha buttons container, tá? Essa buttons container vai receber alguns control buttons. Então control button, né? E esse control button ele vai receber uma imagem que vai ser uma button icon na classe para a gente poder estilizar. E nesse caso aqui o primeiro é o nosso botão de prev, né? Ou seja, o botão de voltar. E aqui eu vou colocar o texto voltar. Show de bola. Ele está pedindo aqui um onClick. E aí eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou passar aqui esse onClick como opcional, tá? Então, salvei aqui. Ele não vai pedir mais um onClick. Só porque nesse primeiro momento a gente não vai fazer esses onClicks funcionarem ainda, tá? Só a interface. Então eu tenho aqui o botão de voltar. Eu vou ter um botão de parar, um de tocar e um de avançar, né? Isso, eu vou ter 4. Então vamos colocar aqui, ó. Esse vai ser o parar. O ícone dele é o stop. Show. Esse vai ser o tocar, né? O play pause. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou criar um estado aqui, só pra gente ter isso aqui legal também. Então import use state lá do React. Eu vou criar aqui uma const is paused, set is paused, use state false, tá? Então basicamente o que vai acontecer é o seguinte, eu quero mostrar um botão diferente para quando ele estiver pausado, tá? E como é que eu vou fazer isso? Ó, aqui no meu play, ó, nesse alt aqui, eu vou colocar um play pause. E o source vai ser o seguinte, se o is paused for true, eu vou mostrar o botão de pause. Se ele for falso, eu vou mostrar o botão de play, tá? Ok. Deixa assim por enquanto. E aí vamos fazer o seguinte,
esse aqui vai ser o botão de avançar, vai ser o Next. Então vamos colocar aqui avançar. Ok. Vamos salvar, vamos ver o que a gente já tem aqui. Ok, nossos botões já estão aqui. Reparem que a gente está com um botãozinho de play, né? Porque aqui o pause está falso. Eu vou colocar como true e ele deve aparecer aqui um botão de pause, ó. Então isso aqui já está funcionando legal, tá? Vamos deixar como false aqui. E eu acho que a gente já pode partir para a estilização dessa página, desses componentes, para a gente não ter que estilizar muita coisa depois, tá? No like it. Acho que o no like it a gente não vai usar aqui por enquanto. Então deixa eu tirar, porque ele faz parte do componente da música. Só para esse set paused não ficar sem uso aqui, eu vou criar uma função bem simples, olha. Vai ser uma const handle play. Ela vai ser uma arrow function. E vou só fazer o seguinte, ó, set is paused, o contrário do que ela tiver. Então, is paused. Tá? Se ela tiver com false, ela vai ser true. Se ela tiver com true, ela vai ser false. E aqui, como a gente está esperando uma arrow function que retorna void, eu vou fazer o que? Eu vou passar aqui um clique, passar aqui a minha arrow function e passar o meu handle play aqui, para ele poder manipular. Eu vou salvar aqui agora, vamos ver se está funcionando. Ó. Se eu clicar aqui, ele vai trocar sozinho e já está fazendo um funcionamento similar ao play e pause aqui pra gente, tá? Ok, vamos lá então, vamos continuar aqui. Eu vou abrir aqui os meus styles, tá? Abrir os styles. Eu vou começar a estilizar o meu control, os meus controls na verdade, né? E eu tenho de primeira aqui um control-container, né? Para simplificar, porque a gente vai ter que usar algumas cores aqui, olha só. Eu vou adicionar aqui um root, tá? Root element. E aí a gente pode definir variáveis para as cores, eu acho que fica mais fácil e mais simples. Eu vou copiar elas aqui, porque são algumas, né? Para a gente não perder tempo digitando. E eu sugiro que você pause o vídeo aí e copie essas informações. Eu acho que vai ficar interessante para a gente não ter que ficar digitando uma a uma aqui, porque são coisas repetitivas, tá? Legal, agora que você já copiou essas informações, vamos passar então lá para o nosso control container. O nosso control container vai ser o seguinte, ele vai começar com uma largura de 100% da minha tela, então 100 VW, né? Viewport Width. Eu vou definir para ela uma height de 100 pixels, tá? E aí se a gente salvar aqui eu já consigo ver ele aqui, ainda não porque eu não tenho um background. Vamos colocar um background aqui, que a gente consegue visualizar. Como a gente tem o root aqui, né? E a gente pode referenciar utilizando o var, e eu dou um traço e o nome da variável que eu quero. No caso aqui eu quero dark. E eu já tenho aqui o meu dark, né? Legal. Inclusive a imagem está muito grande, que é a current. Deixa eu já dar um jeitinho nela. 100 pixels de altura e largura. Show de bola, já fica mais apresentável. A gente já consegue ver como é que tá ficando, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, então, uma largura, uma altura. Eu tenho uma cor de fundo. Eu vou definir que ela vai ter uma position absolute. Ou seja, a posição vai ser absoluta. Por quê? Porque eu quero que ela fique na parte de baixo da minha página, né? No bottom. E aí, quando eu faço isso, automaticamente ela fica aqui embaixo. Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou adicionar aqui no meu all um overflow x hidden, tá? Porque eu não quero barra de rolagem na horizontal, tá bom? Só na vertical, só aqui em cima. Beleza, então. Então a gente precisa colocar os nossos botõezinhos de controle aqui, né? E para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o flex, então vou passar aqui no display flex e uma flex direction row, tá bom? E aí basicamente a gente vai ter aqui, pera aí, o que houve? Vamos ver o que a gente fez aqui. Ah, tá. Pera aí que isso aqui não é aqui não, né? Vamos passar isso aqui pra cá, ó. Pronto. Agora sim. Show de bola.
Então a gente já tem aqui ele em linha, a gente precisa só dar uma ajustadinha aqui. Lembrando que isso aqui é um container que a gente tem, então a gente vai colocar esses elementos no centro e formatar esses botões aqui, estilizar no caso, né? Esses botõezinhos, vamos lá? Então a gente tem o control container, a gente tem o current, e aí eu vou ter aqui um ponto buttons, buttons container, né? Que é o nosso container de botões. E ele vai ter uma flex zoom para ele ocupar o máximo de espaço possível. Vou passar para ele uma display flex, por quê? Porque eu quero alinhar os itens ao centro, tá? Então só passo aqui uma line item center e uma justify content center e eu já vou ter aqui, olha só, os itens centralizados, olha que interessante. Basicamente passando aqui um display flex, align item center e justify content center. O flex zoom que eu estou passando aqui é para que ele ocupe todo o espaço disponível sem eu precisar definir aqui uma altura e uma largura para ele. Tá? Isso vai fazer com que o meu componente ele fique responsivo, tá? É o que a gente chama de mobile first. Se eu colocar aqui uma borda, olha só, border de 1 pixel, solid yellow, só para a gente poder ver esse componente, olha, aqui tá ele. Se eu tirar o flex, vamos tirar o flex zoom, olha só, ele vai ocupar só o espacinho dos meus botões aqui, tá? Então o flex zoom ele é muito interessante e ele é muito importante porque ele vai fazer o nosso item ocupar todo o espaço possível. Isso é muito legal. Então eu vou tirar esse border aqui e vamos fazer o seguinte, vamos começar a atacar aqui o control button, né? Então control traço button e ele basicamente vai ter um background transparente, tá? Uma borda none. Vamos ver como é que ele tá ficando, legal. Acho que eu posso passar para ele uma margem 0 em cima e embaixo e 10 dos lados. Vamos ver, ó, já começou a ficar legal. O cursor já tá pointer, então eu não preciso colocar, né? Mas olha só, tá ficando bem bonito. Acho que a gente pode só diminuir um pouco o button icon. Vamos diminuir ele aqui. Então, ponto button icon. Traço icon. E ele vai ter só uma width de 16 pixels e uma height também de 16. Vou duplicar aqui para facilitar. Ok, salvei. Então, vamos ver como é que tá ficando. A gente tem aqui a nossa barrinha já, bem bonita. Os botões de play e pausa, né? Eles ainda não estão funcionando porque a intenção aqui não é bem essa, né? A gente montar a interface e no próximo vídeo a gente faz esse player de música funcionar. Inclusive, se você quer um próximo vídeo, né, desse player de música funcionando, tocando músicas de alguma API ou de algum arquivo local, deixa aqui nos comentários, tá? Que a gente vai gravar para vocês. Então legal, aqui já está o meu componente dos controles, eu acho que não precisa mexer em mais nada aqui por enquanto. Vamos passar então para o nosso próximo componente, tá? Acho que a gente pode ir para o playlist header. E aí o playlist header eu preciso colocar ele aqui. Então vamos lá no nosso player. E eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou criar aqui um arquivo antes para simplificar, por quê? A gente não tem uma API aqui, né? A gente não tem uma camada de dados aqui. E a gente precisa de uma certa quantidade de dados ou de seeds, né? Para poder alimentar a nossa aplicação por enquanto. Então eu vou criar uma pasta services, ó, services. Vou criar aqui um arquivo api.ts, que seria o equivalente ao que você cria aí quando você vai usar o Axios ou alguma biblioteca, né, para poder buscar os endpoints, tá? E aqui, olha só, eu já tenho aqui os dados que eu vou precisar, eu vou colar aqui e vou te explicar. Basicamente, deixa eu fechar esses aqui, que são os mesmos, só para tanto espaço. Então eu tenho aqui, olha só, eu tenho uma header info, tá? Que são os dados do cabeçalho da minha página, no caso o título é músicas favoritas e o subtítulo é suas músicas mais tocadas. E eu tenho aqui as tracks, que são as músicas, né? Então eu tenho o ID da track, o título dela, o nome do álbum, se ela recebeu um like ou não, né? E o cover, ou seja, a capa desse álbum, tá? Eu tenho aqui, se eu não me engano, 8 músicas diferentes. Então você pode ficar à vontade para seguir esse padrão e adicionar mais. Acho que fica até interessante você adicionar e testar, tá bom? Então, basicamente, esses arquivos aqui, eles vão estar no projeto. Eu vou deixar o link aqui na descrição do GitHub. É só você adicionar lá na services api.ts, copia e cola esses arquivos aqui, né? Que tem um formato similar ao JSON. E a gente vai poder alimentar a nossa aplicação e ver
os dados aqui, tá? Então eu vou salvar e vamos lá então. Aqui no nosso container do player, a gente vai fazer um map aqui, né? A gente tem um array de tracks, então a gente pode fazer um map aqui. Vamos lá. Eu vou importar primeiro essas tracks para começar, né? Então eu vou começar aqui importando o header info. Deixa eu referenciar esse arquivo aqui primeiro. Então vamos lá. Eu tenho aqui um header info e eu tenho qualquer outro tracks, né? Isso, tracks. Legal. E aqui o meu tracks, a gente vai ter aqui uma div player container, tá? Para estilizar. E essa player container ela vai receber aqui a minha playlist header. Legal. E essa playlist header vai receber o meu header info. Show de bola. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o tracks.map e eu vou usar aqui um método JavaScript para poder percorrer item por item. Então, para cada música, ou seja, eu vou mapear esse array de tracks e para cada uma das músicas eu vou definir aqui um track e eu vou renderizar alguma coisa. Eu vou renderizar o quê? O componente playlist item, tá? Eu vou renderizar ele e basicamente passar para ele a track. Então todas as informações da track vão estar aqui dentro do meu playlist item. Estão vendo aqui que ele está dando erro aqui, né? Porque ele não está esperando essas informações aqui, tanto do header info quanto da track, tá? Então a gente precisa ir lá no nosso container, aliás, lá no nosso componente, e a gente pode começar aqui pelo playlist header, e a gente vai montar ele de forma que ele vai comportar essas informações aqui que a gente está passando, tá? Então vamos lá. Eu vou começar aqui criando uma interface, né? Um tipo. Eu vou chamar de header props. Props, isso. E aí eu vou ter basicamente um título, que é uma string, e um subtítulo, que também é uma string. Legal? E eu vou, claro, né, fazer a desestruturação aqui. Então, title, subtitle. E eu passo aqui as propriedades, que são as header props. Show de bola. Vamos lá. Então, eu vou criar aqui, olha só, uma header traço container. Tá? Vai ser o container do meu header. Eu vou criar aqui uma header traço background, que vai ser, aqui no nosso template, olha só. Vai ser essa parte colorida que a gente tem aqui, tá? Então esse header background aqui vai ser a parte colorida. E eu vou criar ele aqui. Eu nem vou fazer ele uma div que abre e fecha. Vou fechar direto no componente, porque vai ser só pra gente dar uma cor para ela, tá? Eu vou ter aqui o nosso header content. Legal. Dentro do header content aqui a gente vai ter as informações aqui da nossa track, aliás, da nossa playlist, né? Aqui ainda é playlist. Então eu vou ter aqui basicamente, olha só, meu header cover, né? Que vai ser a capa do álbum, a capa da playlist no caso. Vou passar para ele aqui um álbum cover. E a gente tem aqui uma imagem de cover que eu fiz aqui. Então, import album cover from. E a gente vai lá na assets, /images, /cover. Eu tenho lá uma playlist.png, tá? Playlist.png. Legal. Ela vai ser o meu álbum cover. Eu vou colocar aqui capa da playlist. Na verdade é playlist cover, né? Só pra gente não confundir aqui. Ok, pronto, show de bola. Vamos salvar aqui para ver como é que tá. Acho que ainda vai ter erro com a do playlist item, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar o playlist item daqui por enquanto. Vou comentar só, porque a gente consegue ver o playlist header. Show de bola. E aqui no playlist header a gente vai ter uma div info, que vai ser o seguinte, ela vai guardar aqui, olha só, as informações da nossa playlist, né? Tanto o título quanto o subtítulo. E aí, a gente vai fazer o seguinte, como a gente já está recebendo isso aqui das nossas props, é basicamente a gente só renderizar essas informações. Então, eu vou renderizar aqui um title, e eu nem vou colocar condição, verificação nem nada, porque obrigatoriamente o title, ele vai vir no subtitle também. Se não fosse vir, se fosse opcional, eu colocaria uma interrogação aqui, tá?
Então eu vou ter um title aqui como H3 e como H6 eu vou colocar um subtitle. E aí eu tenho que colocar aqui assim para poder ele exibir da forma correta. Então eu vou salvar, vamos ver o que a gente já tem aqui no nosso browser. O texto ele está em branco, né? Então vai aparecer em algum cantinho aqui, a gente vai ajustar isso aqui para ficar legal. Vamos lá para o nosso CSS então, styles.css. Vamos começar a fazer essa estilização aqui do nosso header, tá? E aí eu acho que a gente vai começar a ver já uma forma mais interessante aqui na nossa aplicação. Show de bola? Então vamos lá então. Vamos começar aqui com o nosso header container. Então ponto header container, tá? E esse header container, ele basicamente vai ser um container que vai englobar aqui o meu header, né? Vai ficar aqui em cima no topo, tanto com essas cores quanto com essas informações. Basicamente essa linha aqui para cima é o meu header, tá? Ele é o meu container do header. Então vamos lá, o header container ele vai ter uma largura de 100% para ocupar o espaço na largura máxima. Vou passar para ele uma display flex e passar para ele só uma flex direction column, tá? Porque ainda não está na hora de eu tratar a posição dos itens, porque eu só tenho basicamente duas divs aqui se a gente olhar. A gente tem uma div header background e uma div header content, tá? Por falar em header background, vamos lá. Vou voltar aqui pro código. Então vou começar aqui a estilizar o meu header traço background. E aí ele vai ser o seguinte, olha, eu começo com um background aqui já fixo, né? Caso o meu browser ele não consiga renderizar o gradiente que eu vou fazer aqui agora. Então BG base, que é esse azul aqui, né? Esse azul, a cor base. E aí ele vai ter uma width de 100% da largura da tela, tá? Ele vai ter uma height de 250 pixels, acho que já tá bom. Vou passar uma z-index para ele de 1, porque eu quero que ele fique na frente à frente aqui desse fundo base, mas eu quero que ele fique atrás da imagem, tá? Então eu vou ter que definir uma z-index para ele, para eu poder colocar essa imagem acima dela. Então legal. Aqui então vamos fazer o nosso gradiente, né? Funciona da seguinte forma, eu adiciono aqui um linear-gradient, tá? Ele é uma função, e aí eu passo primeiro aqui qual que é o ângulo, então 300 degrees, que seria tipo 302 graus, né, digamos assim. Aí eu vou passar as cores, ó. A primeira cor que eu vou ter no meu gradiente vai ser aquela BG-gradient A, tá? Eu vou passar a porcentagem dessa cor, então ela fica na posição 0, porcentagem 0. E vou passar aqui, olha, um outro var com a segunda cor, né? A cor do final. Então, BG-gradient B, e ela vai ficar na posição 100%, tá? Deixa eu dar uma formatada aqui, vamos ver. Faltou um ponto e vírgula aqui. Então, um linear gradiente, que vai ter uma angulação de 302 graus. A primeira cor é essa cor aqui do gradiente A, né? Que é essa aqui, que é similar à cor padrão. E a segunda cor é o amarelo que a gente tem, tá? Então, olha só, deixa eu salvar aqui, vamos ver o que a gente já tem de resultado. A gente já tem esse resultado aqui maravilhoso, né? Um gradiente aqui bem bonito. E tudo feito aqui com o CSS, tá? Então vamos lá. Aqui o nosso header background já foi. E eu vou começar agora a minha header content, tá? Que é o conteúdo que vai ficar em cima da header background. Então header traço content. Legal. E aí eu vou passar para ele aqui uma largura. Vou passar para ele uma altura. Vamos ver. Acho que a gente não vai ver ainda porque não tem cor de fundo, mas vamos lá. Vou passar um display para ele, né, para organizar as coisas. Então vai ser um display flex. Eu quero que ele fique no centro. Então vou passar para ele aqui um margem 0 alto, tá? Porque eu não estou centralizando pelo componente pai, então eu vou renderizar e alinhar pelo componente filho, tá? Eu tenho aqui um display flex, eu quero que ele seja exibido em linha, então o flex direction dele vai ser row,
legal. E o z-index dele vai ser 5, porque eu quero que ele fique acima do meu header background, né? Que é esse background com o gradiente aqui de cima. Então, z-index aqui, legal. E agora eu preciso subir esses itens aqui para ficarem mais alinhadinhos. Então, vou só passar aqui um margin, traço top de 120. Negativo é para ele subir, então 120 pixels. E a gente já tem ele aqui cortando, digamos assim, né? Na metade do nosso header background. Já fica bem bonito aqui, já dá uma interface bem legal. Então a gente tem aqui o nosso header content, já passamos nossas configurações para ele. E eu acredito que a gente já pode passar então pro, vamos ver aqui, header cover, vamos lá, para a capa do header. Então header traço cover. E aí para esse header cover eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou começar passando aqui uma width para ele, que é a capa da imagem, e uma height, né? Width, a largura, height, a altura. Show de bola. Então, definir aqui para ele de altura e largura, bacana. Vou passar uma cor para ele aqui só para o caso de ele não, por algum motivo, ele não conseguir renderizar nenhuma imagem. Eu gosto de passar uma cor aqui só para garantir, tá? Então, legal, aqui não vai alterar nada. E nossa próxima div vai ser a div info, que tem um H3 e um H6, tá? Então, vamos lá. Eu vou ter aqui uma div info. Show de bola. Nessa div info, eu vou passar um padding aqui para ela. Na verdade, vai ser um padding left de 20 pixels, tá? Show de bola. Dá uma distânciazinha legal. Vou passar para ele aqui uma display flex. Uma flex direction column, que eu quero o texto debaixo do outro, né? Então, flex direction column. E eu quero que esse texto ele seja alinhado embaixo, tá? E aí, já tem que começar a ajustar. A primeira coisa que a cor já está certa, só para garantir eu vou colocar um color aqui, só para deixar fixo, né? Para ele não pegar a cor do sistema. E a gente ajusta isso aqui. Então, dark, legal. Vou passar um justify content aqui para ele, para o centro. E aí eu acho que a gente vai ter o resultado que a gente quer, porque ele vai ficar no centro da imagem, tá vendo? Mas dá a impressão que ele está na borda desse header background aqui, já dá um ar legal para nossa interface, né? Vocês estão vendo que a gente já tem um header aqui, a gente tem essa imagem levemente deslocada para baixo, dá um efeito super legal. E esse texto aqui, né, respeitando essa imagem aqui também, que dá um efeito super legal. Então agora chegou a hora da gente estilizar, fazer, né, na verdade, os componentes aqui das faixas, né, das tracks. Acho que a gente ainda tem que estilizar o H3, né? Deixa eu ver. A gente tem um H3 aqui, um pouco mais espesso. Vamos ver aqui. A gente tem aqui algumas configuraçõezinhas para diferenciar, então vamos passar para ele também, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, o meu ponto .info H3, ele vai receber uma font size de 2em. Na verdade, eu nem vou colocar ponto .info porque eu acho que vai ser padrão para os outros H3, acho que fica legal. E o H6 eu vou passar um font size de 1em para ele, tá? Lembrando, né, que o em é o elemento, né, que a gente está aqui, a unidade de medida do elemento que a gente está. E um em aqui seria o equivalente ao tamanho da fonte padrão. Nesse caso aqui a fonte é 16 pixels, 1em é 16 pixels. Se eu estivesse fazendo aqui 1.5em, por exemplo, seria o equivalente a 16 vezes 1.5. 1,5 aqui no meu caso. Isso. Seria equivalente a 24 pixels, só para vocês terem uma noção do que é o EM, tá? Vamos lá. Então, essa aqui é a minha fonte, só para poder deixar já ajustadinho, show de bola. E aí, acho que agora sim a gente pode passar aqui para o nosso playlist item, tá? Vamos lá. Deixa eu deixar o style aqui. Então, aqui no playlist item, a gente está recebendo aqui as informações da track, né? Que são o que? O ID, title, álbum, like, cover, tá? Vou passar aqui uma key para ele, que eu sei que ele vai reclamar. Passando a track.id. Pronto. Para ele não falar que está renderizando uma coisa sem key, né? Sem chave.
E aí agora ele vai estar com erro aqui provavelmente. Ah, não tá. Menos mal. E aí, só que a gente ainda não tem aqui os nossos itens de música aqui sendo exibidos, né? Então vamos aqui para o nosso playlist item, tá? E vamos montar aqui, vamos montar não, né? Vamos organizar as informações aqui, tá bom? Eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou criar aqui um tipo, deixa eu chamar de track props, que vai receber as propriedades das informações das músicas, né? Então ela vai ter um title, que vai ser string, vai ter um like, que vai ser boolean, ela vai ter um album name, opa, o que aconteceu aqui? Album name, que vai ser uma string, e ela vai ter um cover, tá? Que aqui eu vou ter que passar um default, porque ela tá vindo como próprio dentro de uma imagem. Então a gente vai ter um valor default que vai retornar uma string com o nome, né, ou com o caminho, na verdade, dessa imagem, desse cover. Então eu vou passar aqui como se fosse um objeto, o cover, e dentro dele a gente tem a chave ou a entrada default, que é uma string que define, na verdade, onde está a minha imagem, tá bom? E vou fazer a desestruturação aqui logo de uma vez para facilitar. Então eu tenho aqui o like, tenho o title, tenho o cover e tenho o album name. Deixa eu passar aqui a tipagem. Track props, aí fica mais fácil. Album name, pronto, show de bola. Vamos salvar, por enquanto tudo igual, nada acontece. E vamos começar a montar aqui então a interface do nosso componente, né? Vamos lá, eu vou começar aqui tendo um music container. Vocês viram que o conceito de container é um conceito muito importante aqui, né? Porque o conceito de container é que define o encapsulamento dos meus itens, né? E dessa forma eu consigo controlar, alinhar eles utilizando o flex, o grid, enfim. Então o container aqui é muito importante, tá? Por isso que vocês veem ele com tanta frequência. Eu vou ter o container, eu vou ter aqui um music content, tá? Porque além do container eu quero ter um espaço dentro do container para fazer o alinhamento. Então eu vou ter um music traço content, show de bola. Lembrando que o container ele seria o equivalente a esse dessa ponta até essa ponta, tá? E aí o music content vai ser só o componentezinho aqui que seria o equivalente a isso aqui, ó. Então, vocês conseguem ver que ele tem uma margem nas laterais e é por isso que eu estou criando aqui um elemento dentro do outro, tá? Para poder fazer essas margens. Então eu vou ter aqui uma imagem que vai ser a capa do meu álbum, ela vai ser a minha music-cover, show de bola. E o source dela vai ser o nosso cover.default, tá? Inclusive o alt eu vou colocar, acho que eu posso colocar o nome da música, né? O título dela, então, title, pronto. Show de bola. Além disso, eu vou ter aqui uma div chamada de music name para poder organizar as coisas, tá? Eu vou ter aqui um H4 e nesse H4 eu vou ter o título da música, né, que é o nome da música, e eu vou ter o album name. Deixa eu fazer fora aqui, né, na verdade. Aqui vai ser um H6. Passa uma chavinha, album name. Legal. Vocês vão ver que a gente vai ter um probleminha aqui que ele vai ignorar esse espaço, tá? Vou salvar aqui, ó. Vamos ver se vai aparecer já de uma vez pra gente. Olha só, primeiro que ele tá um debaixo do outro, segundo que ele vai ignorar o espaço. Não tem espaço aqui, tá? Mas daqui a pouco a gente ajusta isso aqui, não tem problema não. Então eu tenho aqui a minha div e para finalizar eu vou ter aqui um button que vai ser o button de like, né? Então eu vou passar aqui uma imagem com a classe like. E aí eu vou até importar aqui, né? Import from barra assets barra images barra buttons. E eu quero quem? Eu quero like e o no like it. Só esses dois, tá? E basicamente o que vai acontecer aqui vai ser o seguinte, ó. Eu vou criar um estado similar ao que eu fiz lá com o play, né? Então, vamos importar o use state from React. Legal. Vou criar um estado aqui, ó. Const isLiked e set isLiked, tá? Ele vai começar como uma boolean. Na verdade, ele não vai começar como uma boolean, não. Ele vai receber uma boolean. Olha, eu vou pegar aqui o valor do like que ele tem
Por quê? Aqui no nosso service, digamos assim, né? Nosso service, que é onde estão os dados das nossas tracks, ele tem aqui um boolean, que é o like. Então eu vou passar o valor de like para ele, e assim ele já vai vir ou inicializado ou não, tá? Já vai vir com like ou não, acho que vai ser interessante. Eu vou criar uma função, claro, né? Então const handle like, só para a gente ter algum exemplo aqui, né, de funcionalidade. Mas nos próximos vídeos a gente monta isso aqui com mais legal, com mais funcionalidade, tocando música, enfim. Então set isLiked vai ser o contrário do isLiked. Se ele tiver true, ele vai ser false. Se ele tiver false, ele vai ser true, tá? E vou passar esse handle like aqui para o nosso button. Então eu vou ter aqui um click, que vai ser uma arrow function, né? E eu passo aqui o handle like. Show de bola! Inclusive, eu não passei classe aqui. Vamos passar uma classe para estilizar esse botão. Vou chamar de button like. Pronto. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Se o meu isLiked for igual a true, eu vou mostrar o liked. Se ele for igual a false, o no liked. Tá? Então isso aqui a gente chama de operador ternário. Se essa informação aqui ela for verdadeira, por isso que ela está assim. Se for verdadeira, faço isso. Se não, faço isso. Que no caso aqui é basicamente referenciar os meus arquivos de imagem para mostrar o botão de like ou o botão para fazer o like, para clicar no like, tá? Então eu vou clicar, vou digitar aqui like para poder ter um texto alternativo caso a imagem não carregue, coisa que a gente não espera que aconteça. E acho que a gente já pode partir também para a estilização desse cara aqui. Então vamos lá para o Styles. Vamos dar uma olhada como é que tá ficando. Tá bem... Ó, aqui já funciona. Mas tá bem bagunçado, né? A gente precisa arrumar essa casa aqui. Vamos lá então para os nossos estilos. Deixa eu pegar aqui. Cadê o código? Pronto. Vou criar... Deixa eu ver. A gente tem o header. Depois do header a gente tem os controls. Então é depois aqui, ó. Music. Pronto. A gente começa estilizando o nosso music container, né? E nesse music container a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai ter uma width de 90% da largura da tela, ou seja, 90 viewport width, tá? Eu vou passar para ele uma display flex. Na verdade, essa music cover tá me incomodando, porque ela tá muito grande, olha. Essa capa aqui do álbum, né? Então vamos diminuir. Ponto music traço cover. Ela vai ter uma width de 64 pixels e uma height também de 64 pixels. Legal, já deu uma diferenciada aqui nas nossas imagens, ó. Tudo pequenininho, o que tá grande aqui ainda é o botão de like, né? É um super like que a gente tem aqui. Então vamos já ajustar isso de uma vez para ficar bacana. Esse aqui, se eu não me engano, ele é o botão traço like. Vamos passar para ele aqui um background transparent. Ele está com cursor pointer. Já está com cursor pointer, legal, que a gente colocou no wall, né, claro. Mas ele está com border, então border none. Vamos ver. Se bem que não é isso aqui que vai resolver nosso problema, não. O que vai resolver nosso problema, na verdade, é diminuir o tamanho da imagem que está dentro do botão, né, que é a classe... A classe dela é like. Então aqui o nosso like, ele vai receber uma width de, acho que 24 pixels tá bom, tá um tamanho legal. Assim como uma largura de 24 pixels também, tá? Vamos salvar. Show de bola. Ainda não tá organizado, a gente tem que arrumar aqui ainda, né? Mas vamos lá. Então a gente pode voltar aqui no nosso Music Container, né? E o nosso Music Container, além disso, ele vai ter aqui, ó, um display flex, tá? Porque eu quero alinhar os itens, tudo bonitinho. Inclusive, esse alinhamento vai ser na coluna, então flex direction vai ser column. Legal. A gente vai ter os itens um debaixo do outro, correto? Além disso, eu vou passar para ele aqui um Align Items Center. E para a gente conseguir ver essas coisas, eu vou passar aqui para ele um background, tá?
ele vai receber aqui o var. Eu tenho um transparente, aqui é o Dark 36, olha só. Ele é um cinza com transparente. Esses dois últimos caracteres aqui é quem fazem a transparência. Alguém até perguntou para mim se eu prefiro usar a opacidade. Aliás, por que não usar a opacidade, né? Lembrando que a opacidade ela vai ser aplicada em todos os subelementos, né? A gente pode ter problema com opacidade. E aqui, se eu passar o hexadecimal já com a transparência, eu vou economizar uma linha de CSS também, né? Isso aí, no longo prazo, a gente economiza umas boas linhas de CSS. E é bem interessante. Só da gente saber que tem como fazer com opacity e que tem como fazer assim, né? Já é um bom caminho, né? Já é legal. Então, bacana. Eu tenho aqui ele já. Vamos ver o que mais que a gente tem que fazer aqui no Music Container. Eu acho que a gente tem que passar uma margem para ele. Acho que está muito colado. A gente não consegue nem ver a diferença de um para o outro. Então, vai ser uma margem de 10 pixels em cima e embaixo. E eu quero uma margem de 5 viewpoint width nas laterais. Por quê? Porque ele está com a width de 90 e está sobrando 10. Então eu vou passar 5 para cada lado. Tá? E olha só, ele vai dar esse efeito aqui, um do lado e um do outro. Acho que fica bem legal. E aí, cara, eu acho que vai ser interessante. A gente está com cursor. Não, vamos passar um cursor pointer para ele. Por quê? No próximo vídeo, né, o que eu quero é que quando eu clicar nele, ele já toca a música. Então eu vou fazer como se ele fosse um botão aqui, tá? Cursor pointer. Show de bola. A gente tem aqui o Music Cover, que é a capa. Vamos ver o que mais que a gente tem. Music Name, Music Content, cara. Vamos lá. Music Content, que é o conteúdo da música. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Meu Music Content, eu vou passar aqui uma largura pro conteúdo, né? Então ele vai ocupar 100% do conteúdo. E é interessante utilizar essas porcentagens porque a largura do container é de 90% da viewport, né? 90 viewport width, né? E aí ele vai ocupar 100% desse espaço. É como se eu estivesse passando um flex zoom para ele, ocupa tudo que der. No caso aqui para largura, tá? Eu vou passar para ele um display flex para alinhar as coisas. Então display flex, vamos ver como é que tá ficando isso aqui. Legal, tá ficando ajeitadinho, ainda tá um pouquinho bagunçado, mas a gente já vai chegar lá. Eu tenho aqui então uma display flex e eu tenho aqui uma flex direction row, tá? Porque eu quero que todos eles sejam alinhados em linha. Show de bola. E aí, cara, eu posso fazer o seguinte, eu vou ter aqui um align items. Items é com M, né? Isso. Center. E quando eu passar o mouse nele, eu quero que ele troque de cor. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar para ele aqui uma music traço content. Só para a gente saber que ele é clicável, sabe? Para dar um feedback visual. Nada demais, não. Então dark. Pronto, eu quero quando eu passar o mouse que ele troque de cor. Mas aí para isso, vamos ver, eu vou passar aqui uma transition para ele. Tá. Eu tenho que passar um hover, né? Isso. Isso. Vai precisar da transition porque tá muito seco, né? A mudança de cor. Eu quero que seja uma coisa mais gradual. Então eu passo um transition aqui só para enfeitar. Isso. Ótimo. Muito bom. E aí o meu music content, ele vai ter uma cor branca, né? Isso. Tá, eu preciso trocar aqui a cor do meu music container. Vamos lá. Music container já tá com cor. Tá. Então o music cover também já tá certo. Vamos finalizando aqui que a gente vai descobrir o que tá faltando. A gente tem o music cover. Tá. A gente tem que formatar o texto ainda, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu... Deixa eu ver o nome da classe. Music name. Né? E é aqui que eu vou trocar as propriedades do texto. Então, no meu music name, eu vou ter aqui uma flex 1.
Passar aqui um display flex. O flex 1 é para ocupar todo o espaço disponível e o flex 1 para alinhar os itens internamente, né? Ele vai ser row, né? Vai ser alinhado na linha. E passar uma margem para ele aqui. Em cima 0, dos lados 10 pixels. Só para ele ficar... Pra ele ter um espacinho aqui, tá? Legal. Esse H6 aqui... Só conferir. É um H4 e um H6. Tá. Music name. Passar aqui para ele o music name H4. É H4? Isso. Aí a color dela vai ser white. Isso. Color white. E aí eu vou ter também o music traço name H6, que vai ser fininho, né? Então font wave de 100, que foi aquele 100 que a gente importou, e vai ser branco aqui. Então color também vai ser white. Legal? Na verdade, vamos ver aqui. Acho que eu posso passar color white no cara que ordena todo mundo. Vai ser o music name. Acho que faz mais sentido, porque a gente tem um hífen ali, né? E ele não tá pegando a cor. Então, vamos no nosso music name. Vamos passar a cor para ele. Isso aqui não vai precisar. Isso aqui também acho que não. Vamos ver se pegou. Pegou. E aqui lembra que eu falei que ele ia ficar sem espaço aqui? Então eu vou ter que voltar no meu playlist item e vou adicionar espaços de HTML aqui, tá? Com caracteres ASCII, ó. É o INBSP, tá? Que é o spacer. Então eu vou adicionar aqui um spacer, aqui também, NBSP. Show de bola, acho que vai dar um espacinho já. Legal. Então a gente já tem um negócio que quase que funcional, né? A gente tem que colocar uma margenzinha aqui no ícone. E a gente tem que fixar esse camarada aqui. Vamos lá. Vamos ver, a gente tem aqui o like. Ele já está estilizado. A gente tem o button like também, que está estilizado. E agora o que falta é o seguinte. A gente não tem uma estilização aqui no nosso player container, né? A gente acabou deixando por último, então ficou faltando fazer ela. E eu acho que a gente não fez a do body também. Então vamos colocar aqui, ó, body. Vamos só procurar. Deixa eu ver. Body não tem. Eu preciso usar a estilização do body para falar que ele vai ter no máximo 100% da viewport e também no máximo 100% da viewport height, que é a altura. Tá? Dessa forma, a gente não vai ter essa barra de rolagem na vertical estourando na página, digamos assim. Tá? Deixa eu fazer aqui a player. Isso, player. E tem aqui um player container, então player traço container. Vamos salvar. Vamos ver aqui. Legal, é quase isso. Ó, tá vendo? Já deu um scroll aqui e ele dá um scroll lá mais embaixo. É isso que a gente quer, tá? Vamos ver. O player container vai ser o seguinte, ele vai ter uma width de 100%, certo? A altura dele vai ser só de 90% da tela disponível, porque eu tenho os 10% que eu estou usando aqui para o meu player, né? Para o meu controle do player. Além disso, eu vou passar para ele aqui uma cor de fundo, porque pelo protótipo ele é cinza, né? Que é esse cinza aqui, ó, gray. A gente vai ter uma diferença legal aqui, meio que um dark mode, né? Acho que foi bem bonito. Eu posso passar para ele aqui uma color, para poder padronizar os textos. Então a color vai ser light. E aí eu passo um overflow y scroll aqui. Isso. E um padding bottom, porque se a gente reparar bem, ele está comendo um pedacinho aqui embaixo. Vou passar aqui 50 pixels, se precisar de mais a gente adiciona. Vamos ver. 50 pixels deu e sobrou, né? A única coisa que eu estou vendo aqui que está faltando agora é colocar uma margenzinha no botão do like, né? Vamos ver aqui. Like. Inclusive essa cor aqui eu não preciso. Certo? Não preciso. Então o botão de like ele vai ter um margem, vamos ver. Vai ser um margem right de
10. Acho que pode ser mais, ó. 20. Show de bola, cara. Acho que tá perfeito. A gente tem aqui esses botões de like e dislike funcionando, mas só pra gente poder testar mesmo, assim como o play, né? Mas o objetivo mesmo da aplicação é a gente montar essa interface aqui, tá? Como eu comentei, né? Se você tem interesse de ver como é que a gente poderia fazer esse player de áudio, tocar música de verdade, deixa aqui nos comentários. A ideia aqui foi a gente fazer um player de áudio utilizando o CSS puro, né? Vocês viram que a gente não utilizou biblioteca externa de terceiro para nada. Basicamente foi só o React aqui mesmo com o CSS padrão, que é o CSS raiz, né? E aí a gente escreveu algumas linhas de CSS. Eu particularmente gosto bastante de escrever CSS. Acho que é um exercício muito bom para criatividade e para a gente testar algumas possibilidades que talvez essas bibliotecas, né, com os componentes de UI pronto, não forneçam para a gente tanta flexibilidade. Tá? Isso é bem interessante. Eu particularmente, né, eu acho bem interessante. Tá? Então, vamos ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, tá? Se você não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações sempre que a gente lançar conteúdo como esse aqui. E eu te vejo no próximo vídeo.